Salve galera, beleza? Tranquilo? Hoje eu gostaria de trazer aqui para vocês o Arif, a nova série da Marvel que começa com a expansão do regime nazista durante a Segunda Guerra, e nesse período turbulento de grandes catástrofes surge o projeto do super soldado. Bem, voltando na linha do tempo original, temos Steve Rogers, o Capitão América, mas só que dessa vez temos uma protagonista diferente, que é a Agente Carter, e até então a história seguia como a conhecemos. Mas agora com ela permanecendo na sala de experimentos e sendo surpreendida com inimigos infiltrados, e havendo uma troca de tiros e uma confusão e as pessoas sem saber o que fazer, e dentre elas vale ressaltar que estava também Howard Stark, o pai do Homem de Ferro, que estava acompanhando de perto os experimentos, e nesse meio tempo os invasores foram neutralizados, e Steve, o capitão, estava com ferimentos de bala e as pessoas tentando socorrer ele, porém uma coisa estava em jogo, que o soro do super soldado, que estava pronto e era uma oportunidade única, não podia ser reproduzido novamente tão cedo, e a Agente Carter, em um ato de coragem, tomou a responsabilidade para si mesma e trocou-a de lugar com Steve, dando início ao processo e se transformando em super soldado, com aumento da sua massa muscular e a estatura, e sem contar a super força, e logo de início alguns homens de pouca fé pensavam que o experimento havia fracassado. Porém, por outro lado, esse foi uma decisão acertada, e no cenário de guerra havia algumas prioridades, e dentre elas havia o Tesseract, e uma coisa interessante, que nas mãos dos americanos eles tinham como a finalidade de uma fonte de energia ilimitada, e a Alemanha era vista como uma arma que podia reescrever as leis da física, abrindo portais dimensionais, e a partir dessas informações Peggy Carter, com o manto de Capitão Britânia, inicia uma incursão, e trazendo de volta o cubo mágico do espaço, provando assim o seu valor, e agora Howard Stark, com essa tecnologia do espaço, podia trabalhar uma ofensiva de guerra mais eficaz. E voltando à próxima missão da Capitã, e sai em busca da 107ª Infantaria, que é onde o Buck, o soldado invernal, estava com os prisioneiros, e aqui mais uma mudança de roteiro: ele não foi capturado e nem treinado pela Hydra, e nem podia sofrer qualquer lavagem cerebral, e voltando ao contexto da história, eles foram vencendo a guerra aos poucos, e nos próximos combates uma arma de guerra e apresentada ao esmagador Hydra, feito por Howard Stark, e com um detalhe curioso, e que a sua fonte de energia era uma joia do infinito, que substituía o reator Ark. E também falando do outro lado história, temos o Caveira Vermelho, que representava a Hydra, e nas suas pesquisas descobre que há outros mundos além dos nossos, ou seja, outros universos, e busca conjurar criaturas extradimensionais. E abrindo uma parêntese, ele está completamente surtado porque busca lidar com forças que estão além da sua compreensão. E falando agora do esquadrão formado com a infantaria, a Capitã e o esmagador, que em umas das batalhas, por meio de uma cilada, o esmagador Hydra e alvejado tentando proteger os seus companheiros, e cai de um trem com o efeito da explosão no penhasco abaixo, sendo dado como morto, porém ele foi encontrado por seus adversários e recuperando para si o cubo mágico, e o Steve segue capturado como prisioneiro. E para caminhar para o final do episódio, temos o último sacrifício para acabar de uma vez por todos com a guerra, e todos foram para a batalha, que se dividem em duas equipes. A primeira vasculhando o castelo, chegando lá, e eles encontram o Steve e acordavam e conseguem colocar ele de volta na armadura, e cortando conversa ele pergunta aonde está Peggy, e tendo essa informação, ele segue adiante aonde a batalha acontecia, e chegando eles já estão lá abrindo o portal dimensional, trazendo uma criatura gigantesca que no primeiro momento só aparece os tentáculos, e já faz a sua primeira vítima, que o Caveira Vermelho, sendo esmagado por seus tentáculos. E a partir daí, como se cada um tivesse uma missão específica: Stark fechar o portal dimensional, esmagador Hydra e Capitão Britânia tentar conter a criatura, e o esmagador é neutralizado, e Capitão tenta com todas as forças empurrar o monstro de volta, e até que então o Stark consegue fechar aos poucos a fenda dimensional, e está funcionando, porém a criatura resiste e reluta bastante. Com isso eles dois são sugados pelo portal, e aí já no futuro ocorre uma viagem no tempo, e a Agente Carter vence a batalha, reaparecendo 70 anos no futuro com Nick Fury e o Gavião Arqueiro, e ambos estavam surpreendidos. Então galera, se você chegou até aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal, e valeu, fica com Deus e até a próxima.